Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 14, e estaremos lendo a palavra de Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Com esta palavra que nós lemos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, de verso de número 14, eu quero intitular um tema nesta mensagem: os verdadeiros seguidores de Cristo. Olhando para esta palavra, nós vemos que a palavra de Deus, ela está dizendo para que nós não gloriamos em nós mesmos, mas sim nós gloriamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo já está crucificado e nós também para o mundo. E a Bíblia fala que os verdadeiros seguidores e adoradores de Cristo, ele tem uma meta espiritual para cumprir diante de Deus. Olhando para esta palavra, nós olhamos para a Bíblia e vemos que para nós sermos os verdadeiros seguidores de Cristo, nós temos que atingir esta meta. Como a palavra do Senhor nos relata e nos fala de alguns homens que atingiram a meta pela graça do Senhor, para receber de Deus a promessa daquilo que Deus daria para a vida deles. Nós olhamos que os verdadeiros seguidores de Cristo, como revela a palavra de Deus no livro de Gálatas, nós vemos que está dizendo que nós temos que gloriar somente no Senhor, porque nós vemos homens que enfrentou situações e que ele foi um verdadeiro seguidor de Cristo, como o profeta Daniel na covas do leão. A Bíblia diz que Deus havia estado ali com Daniel no momento mais difícil, porque ele era um verdadeiro seguidor de Cristo, era um verdadeiro seguidor do nosso Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor diz que Deus não desamparou Daniel na cova do leão. Deus não desampara você, Deus não me desampara se nós estivermos dentro daquilo que Deus quer, do propósito do Senhor. Deus não vai deixar o leão rugir e tragar você, mas é preciso você entender que é preciso você ser um verdadeiro seguidor de Cristo em todas as situações da sua vida, como se fosse um casamento matrimonial. Este casamento passa a ser espiritual. Você aceitar ser um verdadeiro adorador e seguidor de Cristo, como Jesus Cristo foi na cruz do Calvário até a morte, na alegria, na tristeza, na bonância. Você seguia Cristo como um verdadeiro seguidor de Cristo, como o profeta Daniel, que a Bíblia nos relata lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, no verso de número 23, que foi dado uma ordem para exterminar Daniel jogando nas covas do leão. Porém a Bíblia diz que Deus fez o leão jejuar. Por que Deus fez? Porque Deus havia honrado Daniel. Daniel foi tirado daquela cova sem nenhum dano, não havia achado nada em Daniel, porque Daniel creu no Senhor Deus. É preciso nós crermos na palavra, é preciso você ser um verdadeiro seguidor, crer em Deus, crer na promessa do Senhor. A Bíblia fala claramente, nós temos que gloriar no Senhor, na morte da cruz do Senhor Jesus Cristo, como a vitória da ressurreição do terceiro dia, como ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Então, para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, nós temos algumas metas, e a primeira meta é essa, é aquele que segue até o fim. Essa é a primeira característica. A segunda característica que você tem que ter, se enquadrar e ter como meta, não é aqueles que seguem até a metade ou a metade do caminho, mas segue até o fim. Esta é a segunda meta. Olhamos dentro da Bíblia e vemos homens que chegou até a beira do caminho só, como o cego de Jericó. Vemos homens
que não alcançou a meta e ele não foi abençoado. Por quê? Porque ele não seguiu até o fim. Então essa é a segunda característica. Você tem que chegar nessa meta, você tem que chegar até o fim. Você não pode ficar como Judas ao trair Jesus. Ele não alcançou, ele chegou até na metade do caminho. Como Saul, que desobedeceu a Deus, também não chegou, ele ficou na metade do caminho. Como Ananias e Safira, por não ser fiel com Deus, também ficou até na metade do caminho. Então você tem que chegar até o final. Você tem que ser um verdadeiro seguidor de Cristo, para que esta palavra venha cumprir na sua vida, para você alcançar a promessa do Senhor. A Bíblia diz, o tema da palavra está dizendo, para que nós sejamos um verdadeiro seguidor de Cristo. A terceira característica que nós temos que ter e que nós precisamos enquadrar na nossa vida como meta, não é simplesmente aqueles que olham para a sua vida e simplesmente ele procura as coisas alheias da vida, mas ele tem que chegar até Deus, glorificando e exaltando o Senhor. Então, a terceira característica, você precisa chegar até Deus. Nós precisamos chegar até Deus. Nós não podemos olhar para a vida alheia dessas coisas, como aconteceu com o jovem rico mancebo, com o coração na riqueza, como aconteceu também com aqueles homens covardes que ficaram com medo da guerra, da batalha, e se acovardaram e voltaram para trás, quando Gideão havia convocado eles para a guerra. 22 mil homens voltaram. Quantas pessoas que têm voltado, têm se acovardado? Quantas pessoas que têm desistido do propósito de Deus, não têm sido um verdadeiro seguidor de Cristo? Esta palavra Deus está falando com você. Seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Não faça como aqueles homens que se acovardaram, que voltaram para trás, quando Deus falou para Gideão, diga para os covardes que voltaram 22 mil. Você precisa ser vencedor, você precisa vencer, você precisa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, como a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que nós não podemos de maneira nenhuma olhar para as coisas alheias desta vida, como Jonas, que temeu elevar a palavra de Deus à cidade de Nínive. Quantos que estão temendo e não estão sendo como um verdadeiro seguidor de Cristo? Porque esta palavra que Deus está falando, ela é para encontrar com a sua vida espiritual, para você ter mudança, para você receber o melhor de Deus e receber a promessa de ser um verdadeiro seguidor de Cristo, não temendo as coisas que estão vindo ou que virão sobre a tua vida, porém aquele que segue até o fim, este é um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós temos que seguir a palavra do Senhor, temos que seguir a Cristo. Deus está falando para você tomar a tua espada, para você tomar o teu capacete, para você tomar a tua couraça, o teu escudo, como nos revela a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, tomar todas as armaduras de Deus. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, para nós estarmos firmes e sermos um verdadeiro seguidor de Cristo, para que enfrentamos todas as situações da vida, para que tomamos posse da nossa vitória. Que essa palavra, ela mude a tua vida, mude o contexto da tua história, porque eu tenho certeza de que os verdadeiros adoradores de Cristo e seguidores, eles estão ali, não estão temendo as pelejas, não estão temendo as guerras, não estão temendo as provações, porque Deus está livrando de todas as situações da vida. A Bíblia, a palavra do Senhor relata claramente que homens de Deus foi glorificado no céu da glória, como Estevão, quando morreu, foi apedrejado. A Bíblia diz que Jesus levantou do seu trono para receber a alma de Estevão. Por quê? Porque ele foi um vencedor, ele venceu até na hora da morte, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele pediu misericórdia para Deus.
E nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que buscar do Senhor a grande misericórdia de Deus como os verdadeiros seguidores de Cristo. Nós temos que ter essas características. Nós não podemos parar na beira do caminho, nós temos que seguir até o fim. Nós não podemos querer glorificar a nós mesmos, mas glorificar a Deus por meio de tudo que Deus tem feito na nossa vida, por meio das graças, da misericórdia do Senhor. Nós sabemos que esta palavra ela traz para nós uma reflexão para a nossa vida de mudança, para aquilo que Deus possa mudar. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele está em todas as batalhas, ele está enfrentando todas as situações, ele sabe que Deus está presente com ele, que Deus está ali junto com ele para pelejar nesta peleja. Porém, esta palavra está dizendo para nós, para que nós sejamos um verdadeiro seguidor de Cristo, não um seguidor de nós mesmos, mas seguimos a Cristo com honra. Como diz a palavra do Senhor, pela boca do apóstolo Paulo: eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Nós temos que guardar a fé no Senhor, nós temos que guardar a fé na presença de Deus e sermos um verdadeiro seguidor de Cristo, porque nós temos certeza de que Ele está ao nosso lado em meio de todas as situações que nós passamos. Mas nós temos que ter essas características. Se nós somos jogados na cova dos leões, nós temos que resistir até o final, porque o Senhor manda um anjo lá para fechar a boca do leão. O Senhor Jesus está ali na cova dos leões, Ele está nos tirando da cova dos leões, Ele está nos tirando da fornalha, como tirou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tirou aqueles homens dentro da fornalha, Ele colocou um quarto homem, Deus colocou lá um anjo para livrar aqueles homens, porque eles queriam seguir até o fim, como homens que foram apedrejados, mortos, porque foram até o fim. Nós temos que ser os verdadeiros seguidores de Cristo, como a palavra do Senhor está nos revelando. Nós temos que ser vencedor em todas as situações da nossa vida, porque Deus está levantando do trono, está aplaudindo os seus seguidores aqui, para que nós seguimos a palavra dele e nós sejamos verdadeiros diante da presença do Senhor. Então que você receba esta palavra, que você toma posse, toma decisão e você venha a ser um verdadeiro seguidor de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. Tu disse paz de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Ficar, Senhor, meu Salvador. Vocês cantando comigo agora essa canção, o cantor Paulinho, é com você. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me
chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.